Eu quero saudar todas e todos presentes para esta reunião do Conselho Curador da EBC, pela qual nós instalamos a 60ª sessão ordinária do Conselho. Nós adiantamos a instalação em um dia, então nós temos esta sessão que deve durar até por mais 2 horas, estava prevista a partir das 14 até as 16, e ela é dedicada ao tema da transição que a EBC está vivendo hoje, né? Então, eu preciso lembrar aqui que a reunião está sendo transmitida pela internet no endereço conselhocurador.ebc.com.br/transmissão ao vivo. E esta antecipação também se deve ao encontro aí de agendas com o nosso conselheiro ministro da SECOM, Edinho Silva, a quem eu agradeço a presença hoje, e algumas conselheiras estavam já com a passagem, a vinda agendada para a sessão de amanhã e não conseguiram modificar a agenda, mas nos deram todo o apoio muito entusiástico para que nós fizéssemos essa sessão e nós daremos continuidade depois aos debates da nossa agenda amanhã, a partir das 14 horas. Então, antes de iniciar, todas e todos os conselheiros receberam a pauta e, para a gente continuar, eu gostaria de aprovar a pauta com todo mundo aqui. E, antes de darmos início aí ao nosso tema, a nossa pauta principal de hoje, ou a guisa de introdução, aqui eu tenho uma solicitação do presidente da EBC, o Américo Martins, que vai fazer uma fala aqui ao Conselho, e, em seguida, eu quero introduzir o tema sobre esse momento de transição para nós prosseguirmos no debate. Ok? Muitíssimo obrigado, Rita. Muitíssimo obrigado, conselheiros. Como todos sabem, no dia 2, eu comuniquei aos conselhos, ao ministro da SECOM, Edinho Silva, minha decisão em caráter absolutamente pessoal de deixar a EBC. Eu queria aproveitar essa oportunidade aqui para agradecer muito, primeiro, toda a minha diretoria, todos os funcionários, os conselhos todos com os quais eu tive o privilégio de trabalhar, presidente Rita, os vários amigos que eu fiz aqui. Queria agradecer também ao ministro Edinho pela oportunidade, por todo o apoio que eu tive durante a minha gestão. Eu estou trabalhando junto com o Maurici, com o próprio ministro, com a Rita e com todos os conselhos, nessa fase de transição da empresa. Estou mais do que à disposição de todos para qualquer ajuda aí futura, e eu acho que agora a empresa tem que olhar para frente. Então, vou pedir licença, vou deixá-los aí completamente à vontade para discussões aí do futuro, e queria muito, muito agradecer a todos pela oportunidade. Foi realmente uma grande honra presidir a EBC, e eu continuo aí à disposição, tentando ajudar na comunicação pública. Muito obrigado. Ok. Boa sorte. Uma pena o Maurici não estar aqui neste momento, mas ele vem aí já. Eu queria cumprimentá-lo. Américo, boa sorte, então. Em nome de todo o Conselho, já foi manifestado isso. Bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa da liturgia do cargo aqui. Bom, nós recebemos, assim, com surpresa, inquietação e apreensão,
a notícia da saída do presidente da EBC e do diretor-geral, o Asdrubal Figueiredo, e, a partir daí, o Conselho, nas suas atribuições, passou a discutir e a tentar esclarecer o que estava acontecendo, especialmente porque essa notícia nos veio através de notícias e especulações da imprensa. O Conselho ele tem uma atribuição legal, que é zelar pelo plano de trabalho, zelar pelas diretrizes e pela autonomia da EBC. Diante disso, nós tomamos a decisão, é claro, de dar continuidade a um trabalho que vinha sendo feito junto com a empresa, de elaboração, finalização, revisão e complementação do plano de trabalho para este ano. No entendimento de que a relação do Conselho é uma relação com a instituição, com a empresa EBC, que passa naturalmente, pode passar naturalmente por momentos de troca de gestão, mas o plano de trabalho ele diz respeito à execução de um projeto que está na lei da EBC e sobre o qual, em relação ao qual o Conselho tem responsabilidades. A partir daí foram feitas várias reuniões com a empresa, com a participação dos dirigentes demissionários, com a participação da Secretaria Executiva e com a participação do vice-presidente. E nós conseguimos finalizar esse trabalho e também solicitamos e muito gentilmente o ministro da SECOM, que é nosso conselheiro, mas também é o ministro da Secretaria de Comunicação responsável, a qual a EBC é vinculada, e nos recebeu. Então, nós levamos um conjunto de preocupações do Conselho relacionados, a forma como a saída dos dirigentes se deu e foi noticiada, outras notícias associadas a essa saída, a especulação em relação a possíveis ingerências. Levamos essas posições e a necessidade de esclarecimentos e também uma preocupação muito grande do Conselho com o futuro da EBC, já que cabe ao governo designar o próximo presidente, e esse presidente, é claro, vai lidar com a continuidade de um projeto, com a defesa de um projeto, com a execução de um plano de trabalho e com a necessidade aí de contemplar o que a lei mesmo prevê para a EBC, que é a sua autonomia e também a busca de apoio de recursos, lutar pelos recursos que estão travados. E a gente tem toda uma agenda da empresa, que o Conselho Curador também apoia, que vem da empresa, que vem dos trabalhadores, e todas essas questões, então, foram levadas ao ministro, que, conforme um relato já encaminhado ao Conselho, as posições manifestas do ministro foram passadas resumidamente, mas é claro que a apreensão e a necessidade desse diálogo ela é muito presente no Conselho. Então, a partir dessa introdução, eu gostaria de passar a palavra ao ministro sobre essas questões e depois, se os conselheiros e as conselheiras vão trazer, naturalmente, as suas questões sobre esse momento que nós estamos vivendo e quais compromissos podem ser assumidos e se nós conseguimos traçar uma estratégia de estabilização e de defesa do plano da EBC, até há uma preocupação grande, ministro, com o futuro não tão imediato, mas com o futuro pós-imediato, porque nós sabemos que a política ela é instável e o projeto da EBC precisa ter instrumentos de autodefesa. Primeiro,
Bom dia a todas, todos. Eu, saudando a Rita, a Evelyn e o Maurici, quero saudar todos os conselheiros e conselheiras também. Uma saudação ao Américo, que se retirou, mas que cumpriu um papel importante à frente da IBC. A Rita esteve no Ministério e nós conversamos sobre as questões que ela achava, e evidentemente com embasamento, que ela tinha como preocupações, e também refletindo um pouco, segundo ela, o diálogo que ela teve com outros conselheiros e conselheiras. Nós conversamos longamente e eu disse a ela que faria um esforço, mesmo nesse momento de muita turbulência, para estar aqui dialogando com o Conselho e para que eu pudesse tirar dúvidas ou para que nada infundado pudesse prosperar no Conselho. Eu vou, portanto, repetir aqui o meu diálogo com ela e, evidente, depois eu abro aí para, me disponho a estar respondendo algumas questões que forem colocadas, para também não ter nenhuma dúvida em relação a qual é a posição do governo da presidenta Dilma em relação à IBC. Primeiro, como o próprio Américo disse, a posição de deixar a presidência da IBC foi uma posição pessoal dele, portanto, eu respeito, entendo as questões pessoais que ele alegou. Evidentemente, nós temos que dar continuidade ao projeto. Não é porque tem uma mudança de diretoria que significa que é natural. Certamente, a IBC terá outras mudanças de diretoria, isso é natural na dinâmica administrativa. Quando eu cheguei, a diretoria da IBC era uma, depois teve outra composição, e certamente outras pessoas vão deixar, porque faz parte, isso é natural na gestão de qualquer empresa, seja ela empresa pública ou empresa privada. O importante é que o projeto continue. Nesse sentido, eu disse a Rita, e vou repetir a vocês, eu não tenho nenhuma dúvida da minha afirmação aqui, pode ter lideranças, dirigentes, pessoas comprometidas com a comunicação que defenda o projeto da IBC tanto quanto eu, mas certamente não defendem mais do que eu. Eu defendo o projeto da IBC por conhecer o projeto da IBC, por mesmo estando de fora do governo, ter acompanhado todo o processo de implantação da IBC, acompanhei de perto, e achei a medida tomada pelo governo do presidente Lula correta, aplaudi e, dentro dos meus limites, na época, colaborei muito para que o projeto fosse implantado. Eu nem cargo público tinha, porque eu tinha deixado de ser prefeito. Cansei de fazer reuniões apresentando possíveis parcerias da IBC no interior do Estado de São Paulo. A ex-presidenta Tereza Cruvinel é testemunha do que eu estou falando aqui. Portanto, sempre defendi e vou continuar defendendo o projeto da IBC. Me preocupo também com os rumos da IBC, porque os governos passam, né? Os governos têm data para começar e têm data para terminar. E nós só vamos efetivamente fazer com que o projeto da IBC seja sólido se ele tiver relevância social. Não tem outra forma. Se a própria sociedade defender a existência da IBC. Se a IBC não tiver força, não tiver vínculo, não tiver raízes junto à sociedade, ninguém tem bola de cristal. Claro,
os rumos de um governo, os rumos de um país, se dá na luta política. Evidente que nós podemos fazer a luta política cotidiana, a luta política democrática, mas claro que o projeto da IBC sempre estará subordinado, né, à capacidade da sociedade de fazer a defesa desse projeto. Então, a minha maior preocupação é que nós possamos fazer com que a IBC aumente a sua capacidade de implantação social, aumente a sua capacidade de construir vínculos sólidos com a sociedade, para que ela efetivamente aumente a sua relevância social, portanto, que qualquer posicionamento de ataque ao projeto da IBC, a própria sociedade seja a principal defensora do projeto. Que a sociedade brasileira seja defensora do projeto. Então, essa é a minha preocupação, para isso eu tenho trabalhado muito, para isso eu tenho me dedicado, e quem acompanha o dia a dia da minha agenda, do meu trabalho, sabe do quanto que eu tenho lutado para que efetivamente a gente possa melhorar o funcionamento da IBC, para que a gente possa melhorar a nossa eficiência, para que a gente possa melhorar a nossa capacidade de gestão, para que a gente possa melhorar a nossa capacidade de governança, para que, mesmo dentro do governo, eu possa cada vez mais ter respaldo para fazer a defesa do projeto, porque é evidente, nós estamos vivendo diante de uma crise econômica, onde cortes são feitos, restrições orçamentárias são feitas, e a IBC, evidentemente, ela está sujeita a tudo isso. Então, nós temos que, cada vez mais, mostrar os resultados, mostrar a evolução do nosso projeto, mostrar o nosso potencial, mostrar que nós temos capacidade de avançar, para que também nós possamos ter força política para lutar contra as adversidades que são naturais de um governo, principalmente num momento de dificuldades como que nós estamos vivendo hoje. Então é isso, eu quero aqui ratificar o meu compromisso com o projeto, me disponho a estar, como talvez um pouco mais de um mês, seja a segunda vez que eu esteja dialogando com esse conselho, me disponho a estar dialogando quantas vezes houver necessidade, venho aqui também para pedir o apoio de vocês, nós precisamos, nós temos um limite que é o tempo, né? Nós corremos todos os dias, nós temos menos tempo para a implantação do nosso projeto. Cada dia nós temos enfim, uma maior pressão daqueles que defendem o projeto, para que efetivamente o projeto possa avançar. Então, se nós temos um limite que é o tempo, se nós temos dificuldades financeiras, se nós temos várias adversidades para superação, eu, junto com toda a diretoria da IBC, com todos os conselheiros, desde o Conselho Curador, Conselho Fiscal, Conselho Administrativo, todos nós temos, portanto, que juntarmos forças para que a gente possa efetivamente tirar o projeto da IBC do papel, fazer com que a IBC cumpra a sua função social, que ela aumente a sua capacidade de interação com a sociedade brasileira, a sua relevância junto à sociedade brasileira, e que ela se torne fundamental para um projeto de Estado, de um projeto de consolidação de democracia, onde nós efetivamente tenhamos uma empresa pública que cumpra a sua função junto à sociedade brasileira. De início é isso. Bom, vou abrir a palavra, então, aos conselheiros e conselheiras. Pois não? Com licença. Bom, gostaria de parabenizar a todos por essa reunião extraordinária. Me parece muito importante, principalmente pela presença
do ministro aqui, presença, aliás, que já é mais uma vez, quando nós sabemos que 4 ministros de Estado também são conselheiros aqui, e que no início da EBC, eu já sou conselheiro há 6 anos, estavam sempre presentes, o ministro Juca, o ministro Franklin, depois, aos poucos, o ministro Halpe, depois, aos poucos, foram se afastando. O ministro Trautmann, lá da secretária da SECOM, veio uma vez aqui, prometeu sempre vir e não mais voltou. Mas queria dar minha opinião, eu concordo com o ministro, respeitosamente falando, que nós devemos ter inserção maior na sociedade, mas isso, apoio da sociedade civil, mas isso só se fará na medida que os veículos da EBC, a televisão, os rádios, a agência, tiverem aumento de audiência. E, como jornalista, devo dizer, então, e aproveito a presença do nosso diretor de jornalismo aqui, para dizer que nós precisamos investir mais na programação, no caráter jornalístico, no caráter... Esse é um princípio básico do jornalismo, é sair na frente, é chegar primeiro nas notícias, nas reportagens, nas coberturas, porque, senão, nós estaremos a reboque da mídia comercial, que, pelo poderio econômico que tem, como nós bem sabemos, são também formadores de opinião pública. Então, a minha preocupação sempre foi aqui, vai ser, e passo isso para o ministro, respeitosamente, mas que se invista mais aqui em jornalismo e que assim se possa aumentar a audiência, criando, tanto nas rádios como nas televisões, na Rádio Nacional da Amazônia também, que é um território visado pelas multinacionais, criando All News, criamos noticiários. A Agência Brasil, nesse sentido, até tem melhorado, mas é importante que todos os setores façam programação de bom nível, porque, senão, nós não teremos audiência, não tendo audiência, não teremos inserção e apoio da sociedade. Muito obrigado. Faz em bloco. Faz em bloco. Em bloco. Tá caixa. Não está funcionando. Eu gostaria de compartilhar com todas as tuas preocupações. Nós lamentamos a saída do Américo. O Américo, antes de mais nada, pelo colega excepcional que ele é, né, e pelo conhecimento, pelo vasto conhecimento e experiência profissional que ele tem pela BBC, nós sentimos bastante. Mas nós entendemos, gostaríamos de dar as boas-vindas ao Muricy, né? A gente vai dar todo o apoio possível para que você tenha uma boa gestão, né? Não eximindo de dar os puxões de orelha quando for necessário. Mas eu queria comentar 3 pontos em relação à fala, em relação à preocupação com o futuro da EBC. O primeiro ponto é o seguinte: eu compartilho de todas as preocupações e sou assim muito sintonizado com o atual governo, com as políticas, com as preocupações sociais do atual governo, mas nós devemos entender que na política às vezes acontecem reveses. Então pode ser que no futuro venha a assumir um governo que não seja tão preocupado quanto o atual com as questões sociais. Isso, infelizmente, não gostaria, mas infelizmente sempre pode acontecer. Se isso acontecer algum dia, nós precisaremos de um mecanismo institucional fortalecido para que não venhamos sofrer reveses pesados, né? E uma proposta aqui, eu estava lendo aqui algumas propostas que nos foram encaminhadas, que parece muito sensata, é a adoção de um mecanismo que é adotado em outras instituições públicas, especialmente universidades e centros de pesquisa, que é o mecanismo de lista tríplice. Ele certamente, ou possivelmente, não é o melhor mecanismo, mas é uma forma da gente evitar guinadas muito bruscas que venha a prejudicar seriamente o projeto da EBC. Então, gostaria de colocar isso para nós institucionalizarmos e colocarmos como uma tradição para a escolha dos próximos presidentes da EBC o mecanismo de lista tríplice.
O segundo ponto que eu gostaria de colocar é o seguinte: analisando a história das empresas de sucesso, nós vemos que existem alguns fatores comuns, né? Um deles é o grande engajamento dos funcionários, né? Eu tive assim uma grande honra de estudar numa universidade, na época ainda dirigida pelo seu fundador. Foi a Unicamp, na época o reitor ainda era o Zeferino Vaz. Ele deu a aula inaugural para os calouros e ele me lembra de uma frase dele que foi muito marcante, né? Naquela época a Unicamp não era a potência que é hoje, ainda era uma pequena, desconhecida universidade do interior. Ele falou assim: uma grande universidade é construída por 5 elementos. Primeiro, por pessoas. Segundo, por pessoas. Em terceiro lugar, por pessoas. Em quarto lugar, vem os laboratórios e em quinto, os prédios. Então, na visão do grande reitor Zeferino, e foi corretíssima, a participação das pessoas, principalmente quando estamos em atividade que demanda grande capital intelectual, é de fundamental importância. Então, eu vejo com muita preocupação quando os funcionários fazem greve ou fazem manifestações e demonstram a insatisfação com o estado das coisas. Então, eu gostaria de colocar isso como um ponto de muita atenção, né? Não se trata de atacarmos isso ou de cuidarmos dessa questão simplesmente para contentar os funcionários, mas se eles estão descontentes é porque existe algo de errado e é necessário que esse negócio seja corrigido para que a empresa funcione bem. Isso vale para a EBC, vale para qualquer empresa de grande porte ou pequeno porte nacional e multinacional, né? Basta estudar o histórico das grandes corporações. Um terceiro ponto, ministro, eu coloco como sugestão. Eu estava assistindo agora há pouco a programação da TV Brasil e eu vejo com muita satisfação que nós temos hoje na TV Brasil um nível, uma qualidade de programação que em nada fica a dever à TV Cultura. Quando eu entrei no Conselho Curador há alguns anos atrás, nós tínhamos grandes deficiências. Nós tínhamos deficiências na qualidade do sinal, né? A captação de imagem era terrível, o áudio era terrível, né? O pessoal técnico foi corrigindo isso ao longo do tempo. Cobertura era sofrível, também veio sendo corrigido pelo pessoal da engenharia com muita competência. E restava a questão da qualidade da programação que nós, no Conselho, viemos trabalhando e hoje eu, com muito orgulho, eu ligo a TV Brasil e vejo que nós temos uma emissora de primeira qualidade. O que está faltando? Eu acho que está faltando nós passarmos para um próximo patamar, e é o patamar da divulgação. Nós precisamos fazer com que a TV Brasil e os veículos da EBC sejam conhecidos pelos brasileiros, né? E colocaria como sugestões algumas ações bastante simples, mas que me parecem muito eficientes, né? Colocar uma Kombi numa feira da Ceilândia ou da Cinelândia, ou lá do Pelourinho, com uma televisão divulgando a TV Brasil e, ao mesmo tempo, entrevistando a população, né? E essas entrevistas poderiam ser aproveitadas para os programas tipo Público na TV. Então, seria um conjunto de ações integradas, multimídia, que devem ser pensadas como uma estratégia para divulgar o produto EBC. Então, são essas 3 preocupações e sugestões que eu coloco, ministro. Obrigado. O conselheiro Takashi falou da questão dos trabalhadores. Vamos ouvir a Kemi, que é a conselheira representante dos trabalhadores. Oi, está funcionando? Bom, boa tarde, ministro, boa tarde, Rita, todos os conselheiros, funcionários também. Bom, alguns pontos, antes de entrar aqui na questão que os funcionários fizeram uma carta com alguns pontos, eu vou fazer um resumo, eu queria destacar algumas questões. Por exemplo, a audiência e a relevância da EBC. Nós temos, na Agência Brasil, por exemplo, a gente tem uma relevância enorme e questionável, a gente tem mais de 1 milhão de acessos de usuários que acessam todos os meses a Agência Brasil, isso é medido. Então, isso já indica uma boa relevância. Na questão dessa medição na web é até um pouco mais fácil, né, de medir do que na TV e outras coisas. No Carnaval, a gente teve uma audiência excelente, né, na transmissão do desfile das campeãs, em São Paulo e no Rio de Janeiro, principalmente. Mas o que fica difícil também de manter, de alcançar essa relevância toda na sociedade, é o que está comprovado pelos relatórios da ouvidoria, falta de sinal.
na TV, nas rádios. A gente não consegue chegar e ter relevância se não tem sinal de qualidade. As pessoas querem ver a TV, querem ouvir, elogiam a nossa programação, elogiam nossos conteúdos, só que não tem sinal, não conseguem assistir a televisão. Então, fica realmente complicado sem essa parte de infraestrutura. A questão de ser conhecida, né, de fazer propaganda dos veículos. Enfim, é até engraçado o que eu vou colocar agora. No desfile das campeãs, em Rio de Janeiro, a TV Brasil ia transmitir, estava lá na sala de imprensa, o meu colega que esteve lá cobrindo, foi testemunha disso e falou para a gente. Todos os canais, todas as televisões da sala de imprensa estavam sintonizadas no Canal Brasil e não na TV Brasil. Então, isso é realmente muito complicado. Até hoje, a gente tem muita confusão disso de Canal Brasil e TV Brasil. Realmente precisa ampliar essa questão da propaganda, de se tornar mais conhecida. Eu vou entrar, então, agora, rapidamente, nas questões que os trabalhadores se reuniram depois com essa questão das incertezas, né, que a gente está passando com a saída do Américo. Eu vou ler rapidamente aqui. Os trabalhadores e trabalhadoras da EBC, reunidos em plenária nacional nesta segunda-feira, em Brasília, São Luís, São Paulo e Rio de Janeiro, vêm, por meio desta, mais uma vez, expressar preocupação com o atual momento de transição do comando da instituição e requerer providências do Conselho Curador da EBC e do Governo Federal, por meio do ministro da SECOM, para que apliquem mecanismos concretos de preservação e fortalecimento da autonomia da empresa. A questão do Américo, que saiu no dia 2, acompanhado do diretor-geral Asdrubal, né, que alegaram motivos pessoais. Porém, em meios não oficiais, circulam as informações, enfim, a Rádio Corredor, de que a saída de ambos foi motivada por divergências com a gestão da SECOM na condução da EBC. E isso, os funcionários realmente estão muito preocupados. As entidades representativas denunciam também o aparelhamento da EBC, com a ocupação de cargos de chefia, com muitos cargos políticos ocupados aqui dentro. Foi a pauta central da nossa greve em novembro do ano passado. Foram 10 dias de greve, que mobilizou quase 1.000 trabalhadores, colocando essa questão da indicação de nomes de fora da empresa. Claro que a gente entende que alguns cargos que pessoas de fora podem somar, sim, só que os funcionários da casa não conseguem ascender a, basicamente, nenhum cargo assim, de gestão a partir de algum nível, né? E também não participam de diálogo nenhum, nunca são consultados para nada, para mudança de grade, essas questões. Então, na prática, tal interferência na gestão da EBC prejudica a isenção da produção dos seus conteúdos. Os empregados e empregadas da casa percebem um aumento do predomínio dos interesses da comunicação estatal no noticiário da casa, além da maior demanda produtiva de veículos do Executivo, como a TV NBR e a Voz do Brasil, mesmo que para isso sejam realocados, a gente tem verificado isso, realocando recursos humanos e também materiais, que servem à TV Brasil, por exemplo, para cobrir questões da NBR. E tão grave quanto isso também é o descompasso de uma provável transmissão da série A3 e A2 do Campeonato Paulista de Futebol, está sendo transmitida a nível nacional, e não temos conhecimento de um contrato para essa veiculação. Isso já está sendo veiculado. Então, nesse momento crítico, em que se coloca em dúvida a autonomia da gestão de objetivos e interesses a serem perseguidos pela EBC, os trabalhadores e trabalhadoras pedem uma demonstração inequívoca da SECOM quanto ao compromisso pela independência da empresa, por meio de um conjunto de medidas que reforcem a sua autonomia. Algumas das sugestões já foram colocadas aqui, como a escolha do novo presidente com um processo mais transparente, baseado em critérios, participação dos trabalhadores ou do próprio Conselho Curador, como poderia ser uma lista tríplice, ou talvez uma sabatina posterior, alguma coisa nesse sentido. Outra questão que os trabalhadores consideram importante é que haja uma quarentena entre as pessoas que trabalham na SECOM para atuar na EBC e vice-versa, para não ocorrer como tem ocorrido muitas vezes, a tal da porta giratória, sai da SECOM, vai para a EBC e vice-versa. E também a divisão clara entre a área de serviço e os veículos públicos, para não ter essa mistura que está tendo muito. Isso atrapalha muito a credibilidade. Você tem um profissional atuando um dia na NBR, outro dia na TV Brasil. Isso traz muita confusão. A gente já não tem um projeto claro de definição do que é público, o que é estatal. E se você mistura os funcionários nisso tudo, complica mais ainda essa situação.
Novamente, o que a gente já discutiu, a questão dos cargos de chefias ocupados por pessoal da casa, como já foi colocado no acordo coletivo, assinado após a nossa greve, processo de seleção interno para que os funcionários tenham oportunidade de ascender a alguns cargos, inclusive de apresentadores, comentaristas também, que são todos contratados, critérios claros e transparentes para isso, sempre respeitando também a questão da diversidade de gênero e raça, precisa ser contemplado, ainda estamos muito longe dessas questões. Um ponto fundamental no jornalismo é que o comitê editorial seja efetivamente atuante. A gente tem sofrido vários problemas de direcionamentos, que falta realmente um norte. A gente precisa de um direcionamento claro e de um comitê editorial atuante para que a gente possa consultar e saber se realmente isso cabe à EBC ou não, coisas que são pedidas para a gente. Por último, uma questão que a gente tentou colocar na nota do acordo coletivo, mas não entrou, que é a cláusula da consciência, para que o jornalista ou funcionário possa se negar a fazer alguma coisa que considere que não seja de acordo com o manual de ética da empresa, do jornalismo e da profissão em si, né, da comunicação pública mesmo. E lembrando também que muitas dessas questões já foram discutidas aqui nesse Conselho, no seminário de agosto, e vários encaminhamentos nesse sentido já foram feitos e nenhuma providência foi tomada. É isso. Obrigada. O ministro quer responder antes ou pode continuar? Tá, então é a Ilma, né? Tá. Alô? Bom, boa tarde, ministro. Funcionou? Boa tarde a todos. Gostaria de lhe colocar assim, alguns pontos. Eu sou uma das mais antigas conselheiras aqui e segunda presidente do Conselho. E gostaria de dizer assim, que eu nunca vi, em todos esses anos que eu estou aqui, uma preocupação tão grande com relação à autonomia da EBC, a questões ligadas aos rumos que a EBC pode tomar em função de uma série de fatores, incluindo essa autonomia. E também nunca vi, por lado do Conselho Curador, uma preocupação tão grande com relação ao plano de trabalho, que é um dos principais instrumentos que nós temos aqui de condição de monitoramento das ações do conteúdo da EBC, no sentido de fortalecimento dos nossos mecanismos de avaliação, de acompanhamento, de indicadores. Então, por um lado, a questão da autonomia e a questão dos rumos da EBC, por outro lado, o fortalecimento do Conselho Curador com esses instrumentos. E ouvi na sua fala e também na mídia o quanto você está preocupado com essa questão do projeto de fortalecimento da EBC. E aí eu gostaria de lhe perguntar uma questão assim, bem básica, que é qual a sua visão de garantir esse caráter autônomo da EBC, do governo federal? Que medidas, por exemplo, que ações? A gente tem também, assim como os trabalhadores, essas conversas de corredores e também algumas evidências de um aparelhamento, digamos assim, da EBC, e isso vai de encontro ao que a gente acha que deve ser um fortalecimento. Então, a minha questão é mais no sentido de saber qual ou quais as medidas para garantir esse caráter autônomo da EBC e o fortalecimento do plano de trabalho que nós, a duras penas, vimos ao longo desses anos tentando aprimorar e monitorar com qualidade. Oi? Alô? Oi? Boa tarde, ministro. Eu queria também saudar o Américo, né, que deixa a empresa. Foi um período curto, mas muito interessante. Realmente, a gente estava depositando algumas esperanças, né, nesse relacionamento que o Conselho estava estabelecendo com o presidente da empresa. Eu queria, também, como a Irma, fazer uma pergunta anterior, né, assim, até mais relacionado a conceito mesmo,
E foi, inclusive, como eu comecei a minha primeira conversa que eu tive com o Américo, porque, né, quando você está começando um trabalho juntos, é importante você saber quais são as referências que a pessoa está trazendo. Então, eu vou repetir um pouquinho assim o que eu conversei com o Américo, mas já vindo agora, né, com os últimos acontecimentos, né? O senhor falou muito em relevância, né? E nós temos um conceito de relevância trabalhado e discutido dentro do Conselho e em outras instâncias de discussão da comunicação pública, que eu gostaria que a gente tivesse, nesse relacionamento, a oportunidade de também demonstrar quais são os caminhos que nós enxergamos para o atingimento dessa relevância. A Kemi até tocou ali um pouquinho no assunto. Então, eu gostaria na sua fala, se o senhor pudesse tentar me responder, quais são os papéis que o senhor enxerga em relação à empresa, do Conselho Curador, da presidência da EBC e da figura do secretário ou ministro, né, da Secretaria de Comunicação. Já adiantando, né, qual é o meu pensamento sobre isso, algumas coisas que foram faladas aqui na sua fala, e até mesmo a do Takashi, sobre o envolvimento da empresa com maior divulgação, eficiência, gestão e governança, para mim, esses são os assuntos da presidência da EBC. Eu acho que, para nós, seria muito importante ver o ministro da Secretaria de Comunicação, até num relacionamento mais próximo com a gente, como a gente gostaria de ter lá com o Conselho de Administração, sendo nosso parceiro nas questões macro da comunicação, né? Representando o Conselho, eu tive essa semana numa reunião discutindo o PPA, aquela interconselhos, né? E eu confesso que eu nunca me debrucei longamente sobre questões do PPA, né, sempre muito de passagem, e fui lá saber quais eram, né, o que está no PPA até 2019 para a comunicação pública. E, coincidentemente, é a nossa pauta de discussão também aqui, né? Assim, está muito afinada. Então, se nós tivéssemos essa parceria para o macro, nós poderíamos avançar muito. Por exemplo, lá no PPA, fala muito sobre a implantação da TV digital, né? Entre 3 e 5 mil cidades até 2019. E, inclusive, com papel central da EBC neste projeto, né? Integrado com banda larga e tudo. Mas, na prática, o que está acontecendo é que o Ministério das Comunicações alterou completamente o que está lá no PPA, com a última portaria de alteração do cronograma de desligamento da TV digital. Então, assim, se nós tivéssemos a parceria do ministro, secretário de Comunicação lá, talvez decisões que estão sendo tomadas lá, com certeza, penderiam mais para o lado da comunicação pública, dos projetos da própria EBC, e do que nós entendemos que seja um caminho para atingir essa relevância da EBC, que é justamente levar o sinal para o país inteiro, né? A gente ter que a população tenha acesso, que a gente tenha um sinal universalizado no país, né? Lá também fala, lá no PPA, de outras coisas, né? Reserva de canais para radiodifusão, para a comunicação pública, destinação democrática das verbas publicitárias do governo, interatividade, né, TV digital com interatividade, que é uma ferramenta que hoje nós ainda estamos discutindo lá, revendo, por incrível que pareça, redefinindo especificações que não deveriam mais estar sendo discutidas, para ajeitar um pacto feito entre telecom, radiodifusão, né, e os nossos gestores que estão lá. Então, falta uma voz de igual para igual. Então, é um apelo, né, que a gente consiga trazer o senhor também para as questões macro. E fala também lá em comunicação colaborativa, que eu gostei muito, então eu tenho que falar aqui. Então, e também temos, claro, uma outra instância, que é a do relacionamento do Conselho Curador com o Conselho de Administração, né, onde a gente pode estar discutindo regionalização da comunicação, a participação social na nossa empresa, a reserva de cargos de chefia para os concursados, que é a pauta apropriada lá para a gente ter com o Conselho. Então, só para finalizar, eu gostaria que isso aqui, que esse diálogo que a gente conseguiu estabelecer aqui hoje, fosse um diálogo de parceria, como a gente estava conseguindo fazer com o Américo, e que venha com o próximo presidente, seja quem for, mas também com o ministro, porque tem tantos momentos que nós gostaríamos de acessá-lo mais prontamente, né? E que se pudermos ter essa porta aberta também, seria bom. Ana?
Boa tarde. Eu queria saudar a presença, o diálogo é muito importante nessa hora, nesse momento que nós estamos vivendo. Agora, pegando o gancho do que o Takashi falou, eu lembraria que no Rio de Janeiro, durante um longo tempo, na questão da publicidade, os cinemas do Rio de Janeiro, alguns cinemas, né, apresentavam a publicidade da TV Brasil. Desapareceu. Pelo menos abarca o setor da classe média que vai ao cinema, né, que passa a conhecer a TV Brasil, e desapareceu. Agora, eu perguntaria, dentro das coisas, quais seriam efetivamente os planos, né, nessa divulgação, que é importante para conhecimento da sociedade brasileira, dos canais da EBC. E também outra questão importante é o jornalismo, né? O jornalismo tem que ser o carro-chefe da TV Brasil e dos veículos da mídia da EBC. Eu acho que está muito claro hoje em dia no Brasil que, até a gente comentava há pouco, em outros momentos da história brasileira, havia veículos que faziam o contraponto. Do longínquos anos 60, havia a mídia impressa, havia a Última Hora, e hoje isso praticamente não existe mais. Tá? Existe apenas canais comerciais que divulgam o jornalismo à sua maneira, que deve ser bastante questionado. Então, eu perguntaria quais as possibilidades, o que o ministro entenderia como bom jornalismo numa mídia pública. E também outra questão que eu colocaria, quais as possibilidades concretas para o funcionamento de uma comissão editorial aí para dar a linha sobretudo, o jornalismo da EBC. Eu acho que esse é o momento que nós estamos vivendo, é necessário, para ganhar audiência, que se faça um jornalismo, efetivamente, um jornalismo que seja um contraponto ao que se tem por aí. E eu acho que é por aí que vai se dar o fortalecimento do projeto da EBC, através da divulgação e do carro-chefe do jornalismo, fazendo um jornalismo verdadeiramente diferenciado do que se apresenta hoje no Brasil. É isso. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, ministro. Eu sempre fico um pouco preocupada, porque eu sou do Senado, essas perguntas em bloco, assim, chega no final da reunião, eu acho que a gente fica louco para perguntar de novo ou esclarecer algum outro ponto, mas tudo bem. Quando eu vejo o senhor falar sobre a sua dedicação, o seu interesse nesse projeto da EBC, eu sempre fico muito esperançosa, muito. Eu já ouvi o senhor falar várias vezes. E vou fazer uma pergunta muito objetiva para o senhor. O que o senhor quer dizer com um projeto para a EBC? Quanto da SECOM, os esforços da SECOM, as preocupações da SECOM são despendidos na TV Brasil e quantos são despendidos na NBR? Não estou falando só em dinheiro, estou falando de preocupação, de esforço. Falamos também, a gente não consegue, o Conselho já tentou várias vezes saber exatamente o quanto é gasto, né, na EBC Serviços, o quanto é gasto na EBC Pública, na EBC estatal. Nós estamos sempre procurando saber e definir bem esses valores e não conseguimos. Então, eu queria fazer um apelo para o senhor que mandasse para o Conselho uma planilha, uma informação fidedigna desses valores, por favor. Tá. Isaías. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, ministro Edinho. Eu acho que a primeira preocupação é a questão da EBC ser fortalecida, né, e a gente, em conjunto com o governo, conselho curador, sociedade civil no geral, começar a discutir o fortalecimento da EBC e que ela possa passar por qualquer governo que seja, sem ingerência desse governo, porque ela seja realmente uma empresa pública. Eu acho que, se a gente
conseguir, que eu entendo que esse governo é um governo democrático e popular, nesse governo estiver aberto a fazer essa discussão, a gente vai estar garantido, porque outro governo, que seja um governo que não esteja preocupado com as questões sociais, a gente não vai conseguir discutir. Então, acho que o governo deve abrir discussão com a sociedade civil, Conselho Curador, para discutir o fortalecimento da EBC e a empresa pública de comunicação. Uma outra questão é a questão do que a EBC, né, a TV Brasil, vai cobrir a Paralimpíadas. A gente sabe muito bem que a Paralimpíadas, os atletas paralímpicos, conseguem muito mais medalha que os atletas olímpicos brasileiros, certo? E aqui a TV Brasil vai fazer essa cobertura. Eu gostaria de saber se podemos ter um compromisso aqui que, pelo menos na Paralimpíadas, na cobertura, que é um grande avanço como empresa pública fazer, a gente ter todas as tecnologias de acessibilidade para essa cobertura, que é closed caption, que já temos, que está no programa de trabalho aqui, que até o fim do ano toda a programação ter o closed caption. Ter audiodescrição, também está aqui, a questão de que seja, até o final de 2016, cumprido a lei com relação à audiodescrição, né? Mas faltou a questão da tela com Libras, né, que é a língua brasileira de sinais. Em nenhum momento apareceu isso no projeto, e eu fico preocupado porque é uma língua oficial do Brasil e uma empresa pública não está colocando a língua oficial do Brasil, que é Libras, né, para pessoa surda, na sua programação. Se a gente poderia ter o compromisso, a gente sabe que não dá para inventar de uma hora para outra, mas que, pelo menos, na cobertura da Paralimpíadas, certo? E incluindo também os telejornais, né, todos os telejornais da TV Brasil, que até o fim do ano possamos ter também aquela telinha em Libras, para que a pessoa surda, que é usuário de Libras, possa ter acesso a essa comunicação. Porque, faltando isso, parte da população brasileira não está sendo incluída para aquelas informações que a TV Brasil leva. Tá? Era isso que eu tinha dizer. Ana. Boa tarde para todos os conselheiros e conselheiras, boa tarde ao ministro. Nós falamos aqui de algumas questões que eu não vou repetir, né, porque me sinto contemplada nas apresentações e nos questionamentos dos demais conselheiros e conselheiras, mas aqui nós falamos também dentro do Conselho, já há muito tempo, num debate que ele vem e volta dentro do Conselho, dentro das empresas, inclusive, de comunicação, e uma empresa pública de comunicação, como a EBC, que é a discussão dos índices de audiência. Nós sabemos que é um debate sensível, mas nós já propusemos aqui no Conselho que a EBC pudesse construir metodologias junto com as universidades, com pesquisadores e pesquisadoras da comunicação pública, né, muitos dos quais já estiveram aqui conosco, nas pesquisas que o próprio Conselho já pediu, já encomendou e que já foram realizadas, mecanismos de aferição do impacto da programação no aspecto qualitativo. Talvez por aqui a gente pudesse comemorar a melhoria nos índices quantitativos de audiência, que já vêm sendo medidos e que precisam continuar, no sentido não da tirania desses índices, mas da empresa ter um mecanismo de construção, né? Isso já vem sendo feito em outras empresas públicas no mundo todo, que não seja somente quantitativo, mas que seja qualitativo, para efetivamente a gente conseguir saber o que é que as pessoas fazem com o que elas recebem, e não somente quantas pessoas acessam. Eu acho que o trabalho da ouvidoria tem sido muito importante nesse sentido, mas eu acho que a gente precisa, e essa é uma questão que não é só para o ministro, não só para o diretor-presidente, mas é para todas as empresas públicas. De que forma a gente consegue implementar um modelo de aferição do impacto que a empresa pública tem junto à sociedade, que não seja somente esse do mercado.
Isso a gente já discutiu várias vezes aqui, eu estou trazendo de volta, porque eu acho que no momento em que estamos também discutindo essa questão da autonomia, etc., etc., muitas vezes esse debate de quanto vai ser investido na empresa, ele se relaciona diretamente com aquele índice de audiência. E numa comunicação pública, numa empresa pública, esse debate tem que ser muito mais profundo e muito mais qualificado do que apenas se basear pelos índices das medições que já vêm sendo feitas. E aqui volto a repetir, é preciso que a gente que a empresa invista em estudos de recepção, sobretudo no rádio, né, as rádios da EBC, né, já foi feito um estudo nas rádios de Brasília, com a própria UNB, mas a gente precisa novamente voltar para essas estratégias, até para ter argumentos para se contrapor àqueles que dizem como é que se vai investir numa empresa que não tem audiência. Né? Então, eu acho que essa discussão é uma discussão fundamental e que o Ministério deve também estar envolvido para que a gente possa construir essa metodologia. Era isso. Letícia, é a última. Vou falar depois. Boa tarde, os conselheiros e conselheira, ministro. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade, né, para colocar aqui uma situação, né, que no início, logo no início do ano, meio do ano, quando eu entrei, a gente pediu, né, o levantamento da EBC, até quero parabenizar, né, que eles passaram para o Conselho o estado que tem as rádios, né, que faz a comunicação mais com a sociedade civil e os povos indígenas, né? E agora a gente sabe onde tem, mas assim ainda é muito pouco, né? E como eu tenho colocado aqui no Conselho que era necessário que tivesse não é bem prioridade, né? Mas era uma cota, não sei, mas que tivesse para fazer essa comunicação assim da sociedade civil, daquele povo que não mora perto da cidade, né? Os povos indígenas, os ribeirinhos e outros. Então, seria muito importante, né? A gente vê assim que quando se trata assim dos povos indígenas, a divulgação assim é tão pouco, e quando é divulgado é um pouco assim mais distorcida, né? Muito para uma informação um pouco distorcida. Então eu sempre tenho pedido assim que seria importante. E nessa questão assim da equidade de gênero, né? Tem sido assim tão pouco que deveria assim ter mais assim uma prioridade para que a gente pudesse estar divulgando assim os trabalhos que a gente tem feito, a luta da nossa sociedade, do nosso movimento, o qual a gente tem lutado muito para isso. Então, era um pouco disso que eu queria falar. Obrigada, Kemi. Eu vou estar encerrada, então, as intervenções aí dos conselheiros. Nós vamos ouvir o ministro. Eu queria apenas enfatizar algumas questões que foram colocadas aqui. Nós fizemos um seminário, ministro, com a participação, né, do governo, com a participação da empresa, da sociedade civil. Esse seminário fez um diagnóstico sobre o modelo institucional da EBC. Esses materiais foram encaminhados, inclusive, ao Ministério agora, né, a pedido da Juliana. Nós voltamos a encaminhar esse material. E esse material, essas contribuições, elas dão muita ênfase na questão da autonomia. Então, das questões que foram levantadas aqui, foi perguntado qual a sua visão sobre isso, a sua estratégia sobre isso, e também a sua visão do projeto, né? Então, acho que isso é bastante importante para nós. Sobre a defesa, a autodefesa da EBC, eu acho que tem uma demanda aqui
que os trabalhadores estejam realmente considerados aí, tem um acordo para que eles ocupem 70% dos cargos de confiança. Então, que venha o próximo presidente aí comprometido com esse acordo, né? E as questões foram colocadas aqui também sobre jornalismo, acessibilidade, elas, na verdade, se relacionam com a SECOM, com a questão dos recursos que estão ameaçados. Então, nesse momento de contingenciamento também, qual é a estratégia para a gente assegurar que os recursos que venham para a IBC não sejam apenas para pagamento da folha de pessoal, que eles venham realmente financiar os projetos e todo esse trabalho que é feito de definição de rumos na programação. A outra questão que eu acho que é importante a gente ter esclarecido aqui, ministro, porque foi uma das preocupações anteriores à reunião, é a questão da regionalidade da programação, e aí nós tivemos fomos provocados pela repercussão que teve a transmissão dos jogos de futebol do Campeonato Paulista. E a gente tem uma visão o Conselho tem uma preocupação com a abordagem regional, que seja uma abordagem regional não centrada no Sudeste. E este é um assunto para a IBC, para o plano de trabalho, que nós vamos estar, aliás, as últimas contribuições, nós vamos estar deliberando sobre isso amanhã, na reunião do Conselho. Porém, pela repercussão, isso foi associado também ao momento de saída. Eu acho que era importante também ouvi-lo sobre isso, porque foi assunto também da nossa conversa, para que não sobrem questões não tratadas aqui no diálogo com o senhor. Eu acho que, tentando juntar os pontos que foram tratados aqui, a Letícia levantou aí também a questão da diversidade, desse atendimento. Nós estamos trabalhando também com alguns grupos de inclusão e diversidade e também com a perspectiva de um seminário sobre recursos e orçamento, que será feito assim, na sequência. Esse grupo deve ser instalado amanhã e o seminário também já deve ser planejado a partir de amanhã. Então, tem essas questões aí latentes, aí, a relação macro com a SECOM, como é que nós podemos construir isso. A palavra é sua, ministro. Eu vou tentar, talvez aí nos 40 minutos, tratar todas as questões, mas antes de entrar nas questões específicas, eu vou debater dois pressupostos, para que a gente possa contextualizar nosso debate. Primeiro, nós temos que ter muita perspicácia em fazer o debate de autonomia e ingerência, porque a autonomia não pode ser confundida com não compromisso político do ponto de vista estratégico. A IBC, ela é uma decisão política. Ela foi criada por uma decisão política, de um projeto político. Então, se nós não tivermos clareza nesse debate, daqui a pouco nós estamos invertendo as posições, e nós estamos nos tratando aqui como se nós, cada um estivesse de um lado do balcão e os outros de outro lado do balcão. Eu faço parte de um governo que defende um projeto político que criou a IBC, que defende a IBC. E eu, como ministro, tenho dito a todo momento que o meu maior desafio é tirar o projeto da IBC no papel. Porque seria também quase que uma irresponsabilidade da nossa parte nós acharmos que o projeto da IBC está de pé, que ele está consolidado. Ele não está. Ele não está. Ele está em fase de construção, de implantação, e ele viveu imensas dificuldades no último período.
Tanto é, cadê a TV Brasil Internacional? Cadê a Rádio Nacional implantada nacionalmente? Cadê a relevância da Agência Brasil do ponto de vista internacional? Então, eu estou do mesmo lado do balcão. Eu não vou ficar aqui fazendo debate antagônico. Vocês vão me desculpar. Não vou vestir essa carapuça a custo nenhum. A custo nenhum. Porque eu assumi o ministério, no meu primeiro diálogo com a presidenta, eu disse a ela que eu acreditava no projeto da IBC. E que o projeto da IBC seria prioridade da minha pasta. Porque eu repito para vocês, a CIP é importante, ela é fundamental, ela é essencial para a comunicação de governo, mas ela apaga incêndio todos os dias. A publicidade, seja ela para os nossos produtos, das nossas empresas, seja ela informativa, para as marcas do governo, tem relevância? Tem. Mas, do ponto de vista estratégico, você pode fazer muito pouco. A implantação de um gabinete digital, que o governo tem a capacidade de se comunicar do ponto de vista digital, é muito importante também, mas com muita limitação. Onde é que está o projeto estratégico? O projeto estratégico ele está na EBC. É o que nós vamos efetivamente deixar de herança para a sociedade brasileira. Ou não deixarmos de herança, vamos desculpar. Nós somos sujeitos desse processo. Nós podemos também ter que fazer o balanço lá na frente que nós falimos no objetivo de implantação da IBC. Esse pode ser o balanço histórico. Por que não? Em hipótese, repito, em hipótese, que assuma o comando do governo um projeto que não acredita na IBC, por mais que a gente faça a luta política dentro dos gabinetes, no Congresso, no Senado, qual a capacidade de mobilização social que nós temos hoje para a defesa da IBC? É uma pergunta que vocês têm que responder, não sou só eu, apenas eu. Nós vamos pôr gente na rua para defender a IBC? Nós vamos ter capacidade de lotar as ruas desse país na defesa da IBC? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, e ela precede, portanto, todo o debate que nós estamos fazendo aqui, inclusive o posicionamento de antagonismo que está aqui, e que eu não aceito. E que eu não aceito e não vou vestir essa carapuça, repito a vocês. Eu defendo a autonomia da IBC, até porque eu penso que ela tem que ter relevância histórica, independente dos governos. Agora, isso não se faz por decreto, vocês vão me desculpar. Não é por decreto, é construção política, vocês acham que é decreto, a autonomia da IBC. Ou vocês acham que aqui no Conselho Curador que nós vamos defender a autonomia da IBC? É luta política. Se ela vai ser autônoma ou não autônoma. É a importância que ela vai ter na sociedade. Não vou aqui, porque eu sei que nós estamos sendo transmitidos. Eu não vou criar nenhum constrangimento para a presidenta Dilma, porque eu sou ministro dela. Mas eu queria que vocês olhassem a história da TV Cultura. A história e a importância da TV Cultura. Infelizmente, eu não vou aqui fazer um recorte temporal para não criar constrangimento, mas é evidente que ela perdeu muito a sua força no último período, para ser muito cordato aqui, politicamente. E ela já teve muito mais relevância que a TV Brasil. Muito mais. Então, eu estou pedindo, primeiro, para que a gente entenda que nós estamos diante de um processo que eu quero, enquanto ministro, lutar com todas as minhas forças para que esse projeto seja vitorioso. Agora, eu não vou lutar sozinho. Eu não vou lutar sozinho. Porque seria impossível, só a vontade política de um ministro, fazer com que a gente vença o imenso, repito e grifo,
o imenso desafio que nós temos pela frente. E como o projeto político no Brasil, felizmente, pela democracia, se decide no voto, nós temos menos de 3 anos para que, independente do resultado das urnas, das próximas eleições, esse projeto aqui tenha força para resistir. Talvez ele será fortalecido, mas talvez não. Mas independente, que ele tenha força para resistir, e para resistir bravamente. Então, eu também penso que, e aí eu vou dizer outra coisa para vocês, que eu aprendi desde que eu fui prefeito. O desafio de quem governa é fazer com que o plano ideal se aproxime daquilo que é possível ser feito. Tem um plano ideal e tem aquilo que é possível ser feito. Ou seja, é a velha frase de que o inimigo do bom é o ótimo. Claro que nós temos um belo projeto para a EBC, para a TV Brasil, para as nossas rádios, um projeto ideal, de conteúdo ideal, de concepção de audiência ideal. Tá, mas como que a gente faz isso se aproximar da vida real do povo brasileiro? Esse é o nosso desafio. Eu gostaria muito que nós tivéssemos, talvez, a programação mais sofisticada do ponto de vista cultural possível, para a gente fazer com que o nível da programação da televisão brasileira, das rádios do país, aumentasse muito. Mas eu vou dialogar com quem? Quem é que vai me assistir? Quem é que vai me ouvir? Qual a conexão que eu vou fazer com a sociedade real? Eu penso que nós temos que ter uma programação de qualidade, nós não podemos rebaixar a programação, mas nós temos que fazer as mediações necessárias para que essa programação de qualidade ela também faça a conexão com a sociedade e que a gente crie, inclusive, âncoras para a sustentação da nossa audiência para aquilo que nós queremos, como, por exemplo, o jornalismo. Eu não acredito em uma comunicação pública sem um jornalismo de qualidade, que paute, que consiga efetivamente desenvolver o senso crítico da sociedade. Tá bom, mas eu gostaria que o nosso jornalismo entrasse, tanto nas rádios como nas TVs, ele entrasse no ar, a gente com 3, 4 pontos de audiência, dá para pensar isso? Não estou dizendo o 7 do carnaval, que eu não vou nem contar aqui, mas os diretores sabem da luta. Nós estamos discutindo o carnaval aqui, ó. O bastidor sabe a luta para a gente pôr o carnaval no ar. E que aí, tá bom, o ministro não precisa se envolver, então eu não vou me envolver. Agora, todos sabem aqui que se eu não me envolvesse, não teria carnaval sendo transmitido. Tá bom, então vamos pactuar que eu não me envolvo mais. Mas eu achava fundamental a gente transmitir o carnaval. Como eu acho fundamental a gente transmitir as festas de São João, como eu acho fundamental a gente entrar no amplo processo de negociação para transmitir Parintins, as festas regionais. Agora, será que se o governo não entrar nessa negociação, a gente consegue vencer os empecilhos que são imensos? Então, essa autonomia, ela tem que existir. Eu não quero discutir a pauta do jornalismo, eu não quero discutir o que é notícia, o que deixa de ser notícia, eu não quero discutir conteúdo. Agora, eu fazer de conta que eu não tenho nada a ver com o projeto da EBC, primeiro, não faz parte do meu perfil. Segundo, seria um erro político imenso. Porque aquilo que a EBC tem de mais forte, que é o lastro do governo, nós não vamos usar. Então, esse é um debate que tem que ser feito. Eu não quero ter ingerência no conteúdo. Longe de mim, eu nunca liguei para o Ricardo para dizer, nunca. Tem um ano, vai fazer um ano que eu estou, nunca liguei para ele. Eu ligo para ele para chamar para almoçar, nunca liguei para discutir uma notícia, nem para a Agência Brasil. Nunca, fiz um telefonema. Não quero discutir conteúdo. Agora, eu quero discutir projeto. Eu quero participar da formulação, da elaboração
do futuro do projeto. Eu concordo, para eu ir avançando aqui, para respeitar as questões que foram levantadas, eu concordo que nós precisamos melhorar nossa capacidade de investimento. E ninguém defende mais isso do que eu, porque eu sei o que nós precisamos do ponto de vista de infraestrutura para melhorar a nossa implantação, para melhorar os nossos sinais, para melhorar... E eu não tenho... Não é um discurso. Eu fui visitar a EBC no Maranhão, eu saí de lá escandalizado. Escandalizado. E assumi o compromisso de que aquela realidade tem que mudar, porque precisa mudar. A sede da EBC no Nordeste não pode ter aquela precariedade. Agora, eu repito para vocês, e não vou entrar em detalhes, até porque nós estamos sendo transmitidos aqui. Eu quero, e acredito que vou conseguir, que a gente melhore a nossa capacidade de investimento. Agora, fica muito mais fácil para mim fazer esse debate com o resultado do Carnaval na mão, vou entrar aqui, com o resultado da Copa São Paulo dos Juniores na mão, que foi a nossa primeira grande marca antes do Carnaval. Porque nós popularizamos um pouco, é verdade, nós popularizamos um pouco. Agora, eram 70 times do Brasil, desde a região do extremo norte do Brasil, o extremo nordeste ao extremo sul. Todo mundo queria ver a TV Brasil para enxergar. E quem é que ia transmitir aqueles jogos? A TV comercial? Nós somos recorde de audiência no Ceará. Não foi transmitindo Corinthians e Flamengo. Que esse é o jogo da TV comercial. Nós temos que regionalizar a nossa programação, sim, nós temos que disputar regionalmente, porque nós temos que mostrar aquilo que as TVs comerciais não mostram e que dá audiência, porque o Brasil se vê na nossa programação. Quando alguém viu o River do Piauí jogando na Copa São Paulo Juniores, viu o seu estado na televisão, viu o seu povo, a sua identidade. E aqui tem gente muito mais qualificada que eu para discutir isso. A TV Brasil tem que mostrar a identidade do povo brasileiro. Então, tem que transmitir as séries menores, sim, tem que transmitir os campeonatos regionais. E quero dizer mais, é um grande debate, eu gostaria, inclusive, que essas transmissões ancorassem a nossa programação, muitas vezes de qualidade, mas que não tem audiência. Que a gente entregasse para esses programas uma audiência mais alta, inclusive para a gente poder ir quebrando as resistências sobre a produção de conteúdo mais qualificado. Então, esse é um amplo debate. Esse debate eu topo fazer. Posso voltar aqui e fazer só ele com vocês. E eu vou fazer como a força do mundo, porque eu tenho convicção. Eu tenho convicção, e quando eu fui duramente criticado, inclusive, não vou também dizer aqui, porque nós não temos transmitido, por conta da minha saga de transmitir o Carnaval, aí o dia que eu peguei o resultado, eu levei, de mesa em mesa, para mostrar. E eu tenho certeza, se nós tivermos uma cobertura eficiente da festa de São João, no Nordeste, nós vamos também ter recorde de audiência. E se a gente conseguir, num amplo debate, transmitir Parintins, nós vamos ter também recorde de audiência para nós. Não, talvez a audiência medida com todas as TVs brasileiras. Eu acredito nisso, eu tenho convicção disso. Tanto é que no Nordeste, quando eu fui lá no Maranhão, eu fiquei sem entender como que não tem programação regional. Não pode não ter programação regional. Ao contrário, eles têm que ter capacidade de produção de conteúdo e remeter para nós, para a rede, o conteúdo. Não a rede impor conteúdo no Maranhão, em todas as nossas TVs educativas parceiras e assim por diante. Inclusive, nós temos que fazer o debate, o que é implantação de rede, né?
que eu já falei isso para a direção da IBC. O que é a implantação de rede? Qual é a política de implantação de rede? Quais são os critérios que nós vamos utilizar para a implantação de rede? Que sem esses critérios, não dá para discutir regionalização também. Não dá para discutir regionalização. Eu já falei isso, eu quero concretizar, evidente, eu gostaria que a minha agenda fosse só IBC, mas não é. Eu quero receber uma comissão dos funcionários para uma reunião mais longa de trabalho, de debate, para que eu possa ouvi-los também. E eu quero fazer isso constantemente. É a segunda vez que eu venho aqui, eu não tenho um ano de mandato, mas eu já recebi a Ana, já recebi a Rita. Eu acredito nos conselhos, acredito nos nossos instrumentos institucionais de defesa do projeto, até porque, efetivamente, eles são os guardiões do projeto. Penso que o projeto vai sobreviver se ele tiver capacidade de mobilização social. É um outro debate. Mas os guardiões estão aqui, são os conselhos. Por fim, a questão de publicidade. Eu penso, agora, eu gostaria muito, porque isso, para se ter uma ideia, né, talvez uma boa campanha publicitária da programação da IBC consuma 2 meses do nosso orçamento. Tá, topamos fazer esse debate? Eu topo. Eu vou lá no Tesouro, eu brigo, eu vejo o que dá para fazer. Eu topo. Agora, eu quero a grade refeita. Eu quero a grade pronta. Eu quero uma grade que a gente consiga fazer uma grande campanha e mostrando, olha, venha, assista no horário tal, no dia tal. Eu topo. Agora, nós temos que efetivamente montar a nossa grade, a programação nova, as mudanças que a direção da IBC está fazendo, os novos conteúdos, e, a partir daí, eu topo discutir uma campanha publicitária para a TV Brasil. As mudanças que a Rádio Nacional também está sofrendo, nós vamos, me parece, conseguir fazer a Rádio Nacional entrar em São Paulo, que também tem uma coisa que nós temos, mesmo, eu acho que a TV Brasil ela tem que se fortalecer na regionalização, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós temos que ir na contralógica da TV comercial nesse sentido. E vai dar audiência. E as primeiras mostras, né, para ser redundante, estão mostrando a nós que dá audiência. Mas nós precisamos entrar em São Paulo. Não tem como não entrar em São Paulo, nós não podemos ser traço. Não pode não ter Rádio Nacional em São Paulo. Como nós temos que ter mais, eu já falei isso também para a direção da IBC, nós temos que traçar um plano de investimentos, ver quais as capitais que nós não entramos, nós precisamos entrar. Eu defendo que a gente entre com parceria, depois nós temos que viabilizar os nossos canais, mas, enfim, nós temos que, efetivamente, entrar nas principais capitais do país. Questão da digitalização, eu penso que eu já falei. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo distinção entre TV Brasil, NBR, agência, Rádio Nacional, até porque seria uma fragmentação do projeto imenso. A única coisa que eu tenho pedido para a NBR é que ela tem que ter mais noticiário, mais notícia, ela tem que ser mais informativa também, além de ser a TV que transmite os eventos, as nossas atividades do governo federal, mas ela tem que ter mais notícia também, ela tem que falar mais do que está acontecendo no governo, ministério por ministério, enfim. Mas é um desafio e eu penso que a NBR está atenta a isso. A questão da Paralimpíada, eu concordo. Primeiro, a minha concepção é ou o governo, repito, que vai ser polêmico, eu vou falar aqui, mas eu vou falar,
Ou o governo adota a Paralimpíada, ou o resultado da Paralimpíada vai ser baixíssimo. Baixíssimo. Porque, primeiro, a Olimpíada está drenando todas as atenções, todos os esforços, e a Paralimpíada está secundarizada. Aí é papel do governo, aí é papel do Estado, e tem que ser papel do Estado, e é por isso que eu penso que a TV Brasil tem que entrar com muita garra, muita força na Paralimpíada. Agora, nós temos limitações, eu não sei se nós vamos dar conta de superação de todas as limitações, mas, efetivamente, a Paralimpíada tem que ser prioridade para o governo, e a TV Brasil tem que cumprir um papel fundamental, não só a TV Brasil, mas, claro, do ponto de vista do sinal aberto, tal, a TV Brasil tem que cumprir um papel fundamental na Paralimpíada. Por fim, eu acho que, com certeza, ficaram questões para trás que eu me disponho a criar um calendário, e não é discurso, eu já tive aqui, estou voltando, recebi a Rita, falei que toda vez que vou tentar vir nas reuniões, até porque tenho assento, mas, independente disso, se tiver alguma questão a ser tratada em caráter emergencial, me disponho a vir. Nós não estamos em lados antagônicos, nós estamos do mesmo lado. Eu sei que todos vocês defendem a EBC, e eu também defendo a EBC. E penso que as nossas contradições são pouquíssimas. São pouquíssimas. No avançar do debate, nós vamos ver que são pouquíssimas as contradições ou diferenças. E no macro, que é a implantação do projeto, nós estamos efetivamente do mesmo lado. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Vou ter que sair, porque eu tenho uma outra agenda agora no Palácio, eu vou ter que sair, se vocês me derem autorização. Tudo bem? Ministra, antes da... Oi? Tá. Antes da sua saída, eu queria agradecer a sua presença, os seus esclarecimentos e o seu posicionamento. Apenas lembrar que nós sabemos a sua condição de ministro que responde pela sustentabilidade e financiamento do projeto EBC, de decisões importantes e estratégicas, e também como um conselheiro, como membro deste conselho, que é a instância para a gente discutir diretrizes de conteúdos, assim como o senhor também tem assento no Conselho de Administração, que é a instância, inclusive, para discutir essas questões dos trabalhadores. Talvez fortalecer essas instâncias para que esse debate aconteça e que o conjunto dos conselheiros possam contribuir para as formulações das políticas, isso eu acho que nos ajudaria também a fortalecer mais o papel do que... nós não estamos questionando o lastro do governo na defesa do projeto da EBC, nem o seu papel e o seu compromisso. É pelo seu compromisso que nós estamos convidando o senhor aqui e esperando que esses temas sejam debatidos no Conselho, que as propostas e preocupações que venham aqui elas são acúmulos também de preocupações que vêm sendo debatidas e que hoje nós sabemos que algumas são estratégicas para que, mesmo tendo audiência, mesmo tendo uma estratégia para que a EBC seja apropriada pela população, ela precisa também da credibilidade como um veículo de comunicação. Esse lastro do governo tem que ser um lastro para nos ajudar a construir essa credibilidade. Eu lhe agradeço muito por ter vindo e eu espero que nós possamos construir, então, um caminho de construção. Obrigada. Quer dizer, construir um caminho de construção. Tá. Bom, deixa eu ver. Gente, espera um pouquinho que eu vou ver a liturgia do cargo. Bom, essa nossa reunião de hoje, ela é a primeira parte de uma reunião que terá continuidade amanhã.
Nós vamos voltar amanhã às 14 horas, com uma pauta que, na sequência, nós podemos estar aprovando amanhã, para se tiver alguma contribuição ou modificação, a gente faça, então, no início da reunião. Agora, as conselheiras e os conselheiros que quiserem sair para tomar um café, vamos ter um pequeno intervalo, e depois nós teremos as reuniões das câmaras temáticas. Então, nós estamos encerrando as transmissões, porque aí nós vamos nos reunir nas câmaras para discutir outras agendas do Conselho Curador. Muito obrigada. Sim, a volta é lá para a sala do Conselho Curador, da Secretaria do Conselho Curador, onde nós vamos nos organizar aí para as câmaras temáticas. Então, daqui 15 minutos, na sala da Secretaria do Conselho Curador. Muito obrigada a todas e a todos. Está encerrada a primeira parte da 60ª sessão do Conselho Curador da IBC. Muito obrigada.